Olá, olá! Acredito que você tenha assistido o primeiro vídeo. Se você não assistiu ainda, volta lá, porque é o início de tudo e você vai entender muito bem o porquê que eu estou aqui, qual é o motivo de tudo que está acontecendo. Nesse vídeo aqui, eu vou começar a contar o início de tudo. O início de tudo. Como eu já falei no outro vídeo lá, meu nome é Thaís Schmidt Schussler, porque sou casada já há 10 anos. Sou casada com o Maicon Schussler. Esse ser já foi um milagre na minha vida. Tenho 2 filhas, sou mãe de Poliana, sou mãe de Lívia, 2 seres amados na minha vida. Moro numa cidade chamada Presidente Nereu, onde tem somente 2.500 habitantes. É uma cidade onde eu vim morar pra cá pra cuidar dos meus avós. Meu avô deu derrame, ficou acamado, a gente veio pra cá morar e ficamos aqui. Eu sempre fui uma menina, desde a minha infância, onde eu vivi muito além da minha idade, sempre. Nos meus 11 anos eu já cuidava do meu irmão, pra minha mãe dar aula e o meu pai fazia os afazeres de casa, tocava safra de fumo. E aí depois, meu irmão nasceu, eu cuidava da casa, eu cuidava do meu irmão até os 2 anos e a gente veio morar pra cá. E aqui a gente habitou. E meu primeiro relacionamento foi um relacionamento que eu tive durante 7 anos e foi um relacionamento bem desgastante, onde eu teve separação, voltei, teve separação de novo, voltei. E desse relacionamento me gerou um fruto que Deus sabia, queria me trazer salvação e me fazer brotar dentro de mim uma nova mulher. Aí já começou o meu milagre. Mas antes disso, eu sofri um acidente. Ali Deus já colocou a mão de uma forma extraordinária, porque Ele já começou a mostrar pra mim que Ele tinha me colocado no mundo por um propósito. Meu primeiro testemunho foi esse acidente. Então, com os meus 17 anos, a gente estava indo pra casa dos meus avós e foi a primeira vez que eu peguei a BR-470, que é a BR aqui do nosso estado, do Alto Vale, de moto. E na volta, começou a chover. E eu lembro que a gente parou um pouco antes pra botar capa de chuva. E eu lembro dessa cena, a gente embarcou na moto e veio. E antes da ponte, eu lembro a gente subindo a ponte, fazendo a curva. E aí eu não lembro mais nada, a moto derrapou. E contrapartida veio uma carreta, e nessa carreta a gente bateu de frente com a carreta. E eu voei por cima dele e bati com a cabeça na frente de cabeça na carreta. E o caminhão veio pra cima de mim, ficou milímetros pra passar por cima da minha cabeça. Quando o caminhoneiro viu que a nossa moto estava totalmente desgovernada, ele só pensou em frear. Só que não deu tempo, porque a carga era pesada, não deu tempo. Quando eu bati com a minha cabeça, eu já não tinha mais capacete. Então a minha cabeça eu bati no caminhão, na luz do caminhão, eu cortei toda a minha face, quebrei meus dentes, eu já não tinha capacete, porque eu não ataquei, voou. E ele não se machucou muito, bateu o guidão no olho, né, caiu pro lado assim, mas eu voei pra cima. Deu uma fila enorme, enorme, o que dá geralmente nos acidentes. Nessa fila tinha um casal. Ele era filho de um arrendeiro do meu avô e da minha avó que moravam aqui. Eles conheciam a gente a vida inteira. E eles foram descer do carro, eles estavam nessa fila, eles desceram do carro e foram lá ver o que tinha acontecido. Quando ela chegou perto, ela viu que eu tava tendo uma parada nesse momento ali, e ela viu que eu tava indo, eu tava sugando aquele sangue, eu tava sugando aqui, né, tá vendo? Ela pegou, ela virou a minha boca. Olha só, gente, da onde que alguém pode tocar em um acidentado? Alguém pode mexer em uma pessoa que sofreu um acidente, já tava tudo isolado, já tinha gente ali cuidando. Mas Deus colocou a mão. Olha só, ela virou a minha boca, limpou todo o vidro, o sangue que estava na minha boca, para eu poder respirar. E se eu tivesse prejudicado a coluna? E se esse movimento que ela tivesse feito eu ficar paraplégica? Ou não. Deus foi tão maravilhoso que o movimento que ela fez foi para me salvar. E Deus tinha colocado no coração dela, vai e ajuda. Vira o rosto dessa moça de lado e limpa a boca dela, porque ela precisa viver. E foi o que aconteceu. Então ela foi lá, virou meu rosto, limpou a minha boca e foi o que me salvou. Porque os médicos ainda falam que não sabem explicar como isso aconteceu, porque geralmente eles não deixam ninguém mexer, mas foi o que me salvou, porque eu já estava tendo parada ali no local. Tive várias paradas indo pro hospital, mas esse ato dela me salvou. Então Deus já tinha um propósito muito lindo pra mim nesse momento. Então ali começou uma grande corrida contra o Zé, que aí em coma durante 8 ou 10 dias, não me lembro. Acidentei dia 17 de janeiro. Então era muito recente. E quando eu sofri o acidente, quando eu me acordei do coma, eu chamava muito por ele. Eu dizia, como é que tá o vô? Como é que tá o vô? E eles não queriam contar pra mim que ele já tinha falecido, até porque eu tinha mesmo acordado do coma. E as pessoas me ligando e contando, e pra mim isso não era real. Eu não tinha vivido isso, era estranho, eu tinha parado naquele dia. E como é horrível a sensação de tu ter parado no tempo. Eu vi pessoas de branco nos pés da minha cama. Eu vi meu vô vir me ver. Como é que eu vejo o meu vô vir me ver e depois eles me contam que meu vô não estava mais aqui? Eu fui voltando aos pouquinhos, eu voltei pra casa, eu ganhei aula. Foi esse tormento que os meus pais viveram e isso foi muito difícil pra mim hoje, né, falar sobre isso. Depois quando eu acordei, vivi todo esse processo de aceitação, de saber onde eu estava no mundo, de tentar lembrar, eu não conseguia lembrar das coisas, as pessoas vinham me visitar
e eu não lembrava quem tinha vindo, quem não tinha vindo, eu toda machucada. Eu queria falar e não conseguia. Eu queria andar e não conseguia porque eu perdi todo o equilíbrio. Eu voltei, eu usei fralda. Na época eu já tinha 2 anos no salão, porque eu abri no salão eu tinha 16 anos. Meu pai, ele assinou pra mim o termo de responsabilidade. E eu sofri um acidente quando eu tinha 17 anos. Então meu salão ficou fechado, tive que pagar aluguel, continuar pagando aluguel mesmo não tendo renda. Mas eu tinha economias, então eu tirei daquelas economias pra pagar. Continuei pagando, eu fiquei acho que uns 8 meses com o salão fechado, sem atender ninguém. Fui me recuperando, as pessoas indo me visitar e tal, foi um processo. Dali em diante, a minha busca por Deus começou incansavelmente. Incansavelmente. Hoje, quando eu olho pra trás, hoje já fazem... Isso foi em 2010, que eu sofri um acidente. A gente tá em 2025, fazem 15 anos. Quando eu olho pra trás, eu vejo quão maravilhoso que Deus é. Quanto Deus me amou, quanto Deus me ama, o quanto Deus teve paciência comigo. Porque eu busquei Deus em lugares que vocês não vão acreditar. Não, lugares assim obscuros que vocês não podem imaginar. Mas Deus tem tanto amor, tanta paciência. Ele ama a gente de uma forma extraordinária. E após a minha recuperação, o meu companheiro na época ficou 5 dias de observação, depois veio embora. E eu fiquei lá, depois acordei do coma. Fizeram novena pra mim, fizeram 9 novenas. E declararam que na última novena eu estaria aqui. E na graça de Deus, na última novena, eu estava com eles. Tem até hoje guardado o caderninho que eles escreviam o nome de todos eles que estavam presentes. Tem até hoje guardado comigo, uma forma de carinho que eu tenho, todos eles, a todas as orações que fizeram por mim. E o milagre que Deus faz na vida das pessoas, né? Foi um tempo longo de adaptação, usei fralda, não conseguia andar, não conseguia falar. O medo de perda, o medo de não conseguir voltar a ser como eu era antes, o medo de ficar sozinha. A gente volta a ser criança. E tudo isso traz pra gente um renovo. E o meu deserto só estava começando. E eu nem sabia. No próximo vídeo eu quero te contar os próximos episódios dessa longa caminhada que eu tive com Deus. Mas esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Acredito assim, mais forte, onde Deus agiu de uma forma extraordinária também. Um dos momentos, né? E se você ainda não é inscrito nesse canal, se você está me conhecendo por aqui, convido você a se inscrever, a ver os vídeos anteriores, a ver o primeiro vídeo, assistir esse, comentar aqui embaixo o que você achou e te convidar para estar presente nesse canal, porque aqui você vai ter um canal de busca, um canal de acolhimento, um canal de esperança, um canal de alimento para sua vida, para sua alma e um canal de direção.